Olá, olá, olá. Deixa eu colocar aqui hoje. Basicamente, nesse segundo vídeo, ou no primeiro do Enem de modelos, a gente vai falar de onde vem a profissão de modelos desde os primórdios, desde a antiguidade. Sim, gente, já existiam modelos naquela época. E bora lá. Estamos aqui de novo no segundo vídeo. Hoje eu vou falar assim um pouco de lado, porque eu tenho meus scripts aqui. E eu percebi que eu perdi muito tempo editando o primeiro vídeo, pelo fato de... Enfim, tinha que ler o que eu tinha escrito, dar uma lembrada e aí conversar com vocês, etc. E depois, tantos cortes, acabou que eu perdi, gente, 3, 4 dias pra editar um vídeo, se não mais. Então por isso hoje, principalmente quando for esses assuntos que é mais um aulão, assim, um Enem da moda. E aí tem muita coisa, fora daquilo que eu já sabia, eu pesquisei a respeito, e aí achei bastante coisa legal. E aí tem muita informação que eu não queria deixar passar, então eu vou lendo e falando com vocês assim. Hoje a gente vai falar de onde vem a carreira de modelo. Vocês sabem me dizer? Deixa aqui no comentário aqui embaixo quem sabe dizer. De onde vem essa profissão, de quando começou. Pra quem não sabe, por exemplo, desde a antiguidade já existia a ideia de representar a beleza humana. Na Grécia e na Roma Antiga, por exemplo, pintores e escultores costumavam usar pessoas reais como modelos para criar obras, pinturas e etc. Geralmente os modelos eram escolhidos pelas suas proporções corporais, como a gente sabe, para aqueles que lembram das aulas. Na época, basicamente, quanto maiores eram as proporções, mais representava riqueza e beleza, e principalmente poder. O corpo masculino, por exemplo, na época, era muito mais valorizado do que as mulheres. Era bem difícil, inclusive, ter mulheres representadas, por exemplo, em escultura e pintura, etc. E aí, logo em seguida, a gente tem o Renascimento. Logo em seguida, né? Logo em seguida, na linha do tempo que eu fui criando. Durante o século XV, XVI, com o Renascimento, ele bombando. Muda um pouco a questão ali das mulheres, começa a entrar mais. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo também usavam pessoas como modelos para suas obras, esculturas, pinturas, etc. As proporções ainda continuavam parecidas com a da antiguidade, com proporções maiores. Inclusive a gente vê bastante escultura e pintura, né? Mulheres robustas, homens mais fortes. Como a gente pode ver, por exemplo, em David e Michelangelo. E no caso de Mona Lisa também, de Da Vinci. Depois, já pulando bastante, a gente chega no século XX. No Brasil a gente teve o pintor Di Cavalcanti, que também usou, né, de modelos, e inclusive uma delas foi considerada sua musa inspiradora, que era Marina Montini. Quem conhece? Quem já sabia? Escreve aqui. Pois bem, aí a gente vai chegando mais na moda, e foi por volta de 1850 que Charles Frederick Worth, considerado o pai da alta costura, ele tinha o seu Worth, começou a usar a sua esposa para expor os designs. No princípio, apenas manequins boneca, eram usados para, enfim, nas lojas para expor roupas e etc. Com o tempo, as modelos reais começaram a ser conhecidas como manequins vivos. Porém, na época ali, em torno no início, 1850, essas modelos não eram muito bem valorizadas e eram mal pagas. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, gente. É só mera coincidência. Em seguida, Worth passou a contratar mulheres com medidas semelhantes das suas clientes, então, para que pudessem fazer as provas e apresentar o trabalho final para as clientes. Tivemos também, agora chega uma parte bem interessante, gente, Lady Duff Gordon. Alguém lembra desse nome, gente? Lady Duff Gordon. Escreve aqui. Também conhecida como Lucille. Eu vou dar uma dica. Foi uma famosa estilista britânica do final do século XIX e no início do século XX. Ela também passou a abrir as portas do seu ateliê para exibir suas roupas como manequim viva. Como eu tô dizendo, gente, eu vou ler aqui porque, enfim, eu vou ler e vocês lutem. Ela também passou a abrir as portas do seu ateliê para exibir suas roupas em manequins vivas para suas clientes verem o caimento das peças e dos tecidos, além de outros detalhes que eram possíveis ver apenas através do corpo das modelos. Basicamente, as modelos fitting de hoje em dia, que a gente vai falar em outro vídeo. Uma curiosidade aqui, gente, que eu falei ali agora uns segundos atrás, essa mulher, a mesma, a Lady Duff Gordon, conhecida como Lucille, ela esteve presente no Titanic, gente. Pois é, sim, isso mesmo. Ela e o seu marido foram resgatados no bote número 1, tristemente também conhecido como Money Lifeboat, que basicamente é o barco salva-vidas de quem tem dinheiro. E foi um barco salva-vidas tristemente conhecido por esse nome porque
Ele tinha lugares para 40 pessoas, porém apenas 12 foram ocupados. Mas, né, não é de hoje que, às vezes, sobreviver é um privilégio daquele 1%, não é mesmo? No filme do Titanic, ela foi representada pela atriz Rosalind Ayres. Então, foi em meados dos anos de 1900 que a indústria cresceu. Na década de 20, por exemplo, 1920, a profissão de modelo começou a se formalizar com o surgimento das primeiras agências de modelos, sendo considerada a primeira do mundo, John Robert Powers, fundada em Nova York em 1923 por quem? Por John Robert Powers. Gente, que muito criativo. Ele começou a agência para ajudar os amigos, atores e atrizes a encontrar trabalho como modelos para artistas e anunciantes da época. Nessa época, inclusive, a gente tem a modelo americana e também dançarina e escultora, mulher fazia de tudo, Lisa Fonsagraves. Gente, me corrijam aqui se eu estiver falando errado. Como vocês vão corrigir? Eu não sei, mas me corrijam. É frequentemente citada, a Lisa, como uma das primeiras ou mesmo a pioneira supermodelo, ganhando destaque nas décadas de 30 e 40. Logo após, em 1946, dando força e alavancando a profissão para tudo aquilo que a gente conhece hoje, tivemos um casal que fundou uma agência bem conhecida até os anos de hoje. Quem sabe? Ellen e Gerard Ford criaram juntos a agência Ford Models. Ellen Ford, como a gente pode encontrar em muitos vídeos e entrevistas dela, ela tinha muito apreço e cuidado pelas modelos. Tinha elas quase como filhas, assim, e muitas vezes, muitas dessas meninas chegaram a morar dentro da sua própria casa. Até porque, né, talvez nesses anos ainda, as modelos tinham eram mais novas, então acho que tinha um bom senso enorme ter alguém ali por perto cuidando. Assim. Nomes como Dovima, Jane Fonda, sim, ela mesma, Christy Brinkley, gente, essa mulher tá, hoje em dia, belíssima. Brooke Shields, né? O nome já diz tudo. Courtney Cox. Tem nome aqui que eu devo estar falando errado, gente. Grace Jones. Anderson Cooper, gente. Esse eu fiquei de cara. Esse eu não sabia que começou como modelo. E Stephanie Seymour. Naomi Campbell. Entre muitas e muitas outras que passaram pelas mãos da Mommy, da Ellen Ford. Devido a seu sucesso da agência, que chegou a um faturamento de mais de 40 milhões de dólares... na época, outras agências começaram a aparecer no mundo inteiro. Londres também iniciava a se tornar um centro movimentado da moda, liderando pela popularidade de ícones como Twiggy e Joanna Lumley. É uma coisa assim. Entretanto, as 2 décadas que se seguiram foram de melhores condições de trabalho, salários e também mais diversidade das modelos, ao ponto que, em 1974, Beverly Johnson se tornou a primeira modelo afro-africana a aparecer na capa da Vogue. Eis que chegamos então na década de 80, um vucu-vucu, uma briga imensa entre as agências para disputar o agenciamento de grandes nomes e onde surgem alguns termos que conhecemos hoje como top models e supermodels. O segundo perfeitamente composto por gigantes como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, eu acho que se fala assim, Claudia Schiffer, inclusive Kate Moss, se eu não me engano, é dessa época aí, gente. Um pouquinho depois, e esses modelos acabaram se tornando celebridades internacionais e ajudaram a elevar o status da profissão de modelo para tudo aquilo que a gente conhece hoje. Inclusive tem algumas coisas, será que eu já posso falar nesse vídeo? Acho que sim. Alguns casos que dizem, algumas notícias, alguns clientes e agências não estavam muito contentes com a ideia dessas modelos criarem tanta popularidade, ao ponto de, às vezes, chamar mais atenção que as próprias marcas. Para quem não sabe, e para aqueles que lembrem, tem aquela entrevista da Linda Evangelista que foi assim, bafônica, onde a própria diz que eu não levanto da cama por menos de 10 mil dólares. Gente, isso na época era muito dinheiro. E acabou que foi mal visto esse slogan. Mas mal visto por quem? Sabe, porque assim, era verdade. O povo não só amava como ama até hoje. Inclusive você pode olhar na internet, nas redes sociais, como o povo ainda ama e vangloria essas mulheres. Porque, meu Deus, elas não eram, elas são o mesmo que são. Mas é claro, quando tu começa a dar muita popularidade, fama, ao ponto de se tornar uma celebridade hollywoodiana
para as modelos, os cachês, né, começavam a subir. E aí, a questão é, foi mal vista pelo público ou foi mal visto pela própria indústria que começou a, ó, nas asinhas, sabe? Enfim, vamos refletir. Ou é só procurar aí matérias na internet que tem bastante falando sobre isso. E foi no fim dos anos 90 que a revista americana New York Magazine criou a terminologia Obermodel, que em alemão significa acima de. Acima. Sim. Bora, gente. Pode começar a colocar o nome aqui que eu espero que todo mundo saiba qual foi a única modelo que estava nessa lista de sucesso inédito, adquirido especificamente pela modelo, sim, a nossa, Gisele Bündchen. Então, com 18 anos, sendo a única a estrear essa lista. Para além desses termos de supermodels, top models, Ubermodel, também temos a categoria New Face, que, como o próprio termo já diz, são para modelos que estão iniciando na carreira de modelo, certo? Que não tem fama ainda, mas que já ao mesmo tempo começa a despertar um certo olhar. Os modelos masculinos, antes da profissionalização da modelagem masculina, eram os aristocratas, atores e personalidades que normalmente faziam grandes trabalhos. Nomes como Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, da década de 60, atores franceses, Terence Stamp ou Terence Stamp, ator também. Esse próximo, gente, o nome dele é muito estranho, porém, esse moleque, esse menino que é né, hoje em dia é um homem, a história dele é triste, mas linda. Não sei dizer, eu não sei se eu vou pronunciar direito, porque eu tenho um nome, inclusive tem até alguém aí famosa que tem um nome parecido que eu nunca sei dizer, que é Bjorn Undressing. Uma coisa assim, vai ter uma foto aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Foi também ator nos anos 70. Anthony Hamilton, sim. Então foi a partir do século XX, especificamente a partir da Segunda Guerra Mundial, que os modelos masculinos começaram a ter mais espaço e enfim, buscar campanhas, trabalhos, desfiles e todo tipo de trabalho de modelo. Temos alguns outros nomes como Tony Ward, meu Deus, mas também é cada sobrenome que esse povo tem, né? Mark Schenkenberg, ali pelos anos 89, Tyson Beckford nos anos 90, Mark Vanderloo nos anos 90, Michael Berg também nos anos 90, Alex Lundqvist, meu Deus do céu, em 96, Bruno Santos em 2000 e até chegar nos tempos atuais.